Então, CVV, Centro de Valorização da Vida, Apoio Emocional e Prevenção do Suicídio. Aquela frase lá embaixo, como vai você, muitas pessoas pensam que a CVV é como vai você. Mas isso foi uma sacada de um voluntário e a gente adotou na nossa logo, por quê? Para dar uma abertura para as pessoas começarem a conversar. Esse é um estímulo, sempre a gente perguntar como vai você. A conversa está faltando muito hoje em dia, né? Por isso esse significado ele fez parte da logo. Ah, é porque não está no seu computador. Pega o pendrive aqui, Renato, do passando. Por favor, então. É sobretinho pequenininho. Vou passando para ela. Passa. Puxa a cadeirinha ali. Agora foi. É porque eu não botei no note. Tá. Esse agora vai. Você dá um tempinho para ele instalar. Acha que foi? Vê se foi. Foi. Então, o CVV é um trabalho humanitário, filantrópico e gratuito de prevenção do suicídio. Trabalhamos há 57 anos que o CVV existe, né? Então, somos mais ou menos 3.200 voluntários. Encerramos o ano passado, 2018, com 3 milhões de atendimento. Somos 114 postos em todo o Brasil, sendo nos 23 estados, mais o Distrito Federal. A partir de 2017, a gente teve pelo Ministério da Saúde o telefone 188, que é um telefone gratuito para a população, porque antes nós tínhamos um, mas a própria pessoa pagava a ligação e era por telefone fixo. E agora atende por orelhão, fixo, e qualquer operadora é uma rede nacional, não é mais local. E as pessoas falam assim, por que orelhão? Porque o CVV ele amplia o olhar. Ele amplia aonde as pessoas precisam. Então, o orelhão as pessoas de rua ligam. E a gente até faz uma campanha, se passar por algum orelhão, testar se está funcionando ou não, para pedir para consertar, se por acaso não estiver funcionando, né? Nós, desde 1973, temos o reconhecimento de utilidade pública em todas as esferas, municipal, estadual e federal. É um trabalho totalmente voltado, né, para voluntários. O que são voluntários? Pessoas que trabalham gratuitamente pela causa ou por algum motivo que faz acreditar aquilo. Para ser voluntário precisa de algumas condições: mínimo 18 anos, ter uma disponibilidade de tempo de 4 horas e meia, que é o plantão semanal. Funcionamos 24 horas por dia, todos os dias do ano. Esse curso, ninguém entra no CVV sem passar por um curso chamado Programa de Seleção de Voluntários. Dura de mais ou menos de 9 a 12 semanas. O que a gente vai aprender lá? A dar atenção ao outro, a empatia. Alguém sabe o que é empatia? A gente vai aprender a desenvolver a empatia. A empatia é se colocar no lugar do outro. E o que significa isso? Eu tenho experiência, cresci, nasci numa família, escola, quebrei a cara, levantei, vivi. Eu sou desse jeito pela minha vivência. Então, cada um tem a sua vivência, cada um tem seu mundo, seus valores. Então, na hora que a gente está conversando com alguém, na hora que alguém entra em contato com a gente se neutraliza. Tudo dela é o mais importante. Aquela pessoa é a pessoa mais importante no mundo para a gente. Essa é a diferença, é isso que a gente aprende no trabalho, no curso. A gente faz vários cursos lá dentro, sempre trabalhando no emocional, para a gente se reconhecer e a gente ajudar o outro. Porque se eu não me reconhecer, digamos que eu tenha implicância com um tipo de gente. Eu nem me dou conta que eu tenho essa implicância, mas lá dentro do CVV a gente vai perceber isso. E aí vou me deparar num atendimento com esse tipo de gente. Como é que o trabalho vai funcionar? Não vai ser legal. Então a gente está sempre se melhorando para o atendimento, né? Não é apolítico, religioso, não precisa ter formação profissional, pode ser dona de casa, a pessoa que não trabalha, aposentado, qualquer pessoa, porque lá dentro vai trabalhar dentro da filosofia do CVV, né? A gente trabalha com sigilo e anonimato. O que é sigilo? Sigilo é a grande diferença do nosso trabalho, que quando a pessoa fala com a gente, ela tem uma garantia, porque ela está conversando, vai ficar entre ela e o voluntário. E isso proporciona um desabafo.
E o que é o desabafo? A gente desenvolve uma segurança na pessoa, que é como se as pessoas, a nossa filosofia nova, cada dia as pessoas enchem um potinho de problema. E vai enchendo, vai enchendo. A gente fala que é multifatorial, a pessoa chegar no suicídio. E aí aquela última gotinha que vai transbordar, que é a tentativa de suicídio. Então a gotinha podia ter em qualquer lugar ali. E a gente banaliza quando a pessoa chega nesse ponto. Por quê? Nossa, que a gente fica sabendo a última causa. Só por isso que se matou, a gente banaliza, a gente desrespeita, a gente considera. A gente não tem acompanhamento do histórico daquela pessoa. Então é onde a pessoa chega e quando ela fala com o CVV, faz toda a diferença. E o anonimato? Anonimato, ela não precisa se identificar, dizer nome, idade, estado civil, de onde é, nada. Então isso proporciona uma melhor abertura de falar o que ela quer falar. Vou botar um videozinho. Cores fazem parte do nosso dia a dia. Elas transmitem mensagens importantes. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E nós, do Centro de Valorização da Vida, o CVV, com a cor amarela, queremos chamar a sua atenção para esse assunto. Participe você também do Setembro Amarelo. Acesse setembroamarelo.org.br. Afinal, falar é a melhor solução. Como a Kátia falou, desde 2015 que a gente adotou o Setembro Amarelo. E essa é a nossa logo, falar é a melhor solução. Comprovadamente, desde que o CVV existe, as pessoas dão um depoimento como elas ficam melhor. Muitas vezes as pessoas ligam chorando, não conseguem nem falar, e aí tem um momento de silêncio. Tudo isso para a gente é comunicação. Elas estão transtornadas, aquela voz gaguejando, muito dificuldade. No final ela está melhor, porque finalmente ela conseguiu desabafar. O que é isso? Ela consegue falar uma história do início, meio e fim. Porque todos nós temos mania de achar que a gente sabe tudo da vida. É fácil aconselhar. A gente fala assim, se eu fosse você, eu faria assim. Serve para mim, mas não serve para ela. Aí a gente também, quando ela vem falar um problema, o que a gente... Não, mas isso... Precisa saber o que aconteceu comigo. A nossa dor, a gente sempre acha que é maior do que a do outro. E de repente aquela dor da pessoa que ela ia começar a falar, poxa, quem sou eu? Realmente o problema dela é mais sério, é pior do que o meu. A pessoa continua calada, continua sem falar. Porque nós não aprendemos a ouvir. A gente não sabe ouvir. E no CVV a gente aprende a ouvir, a prestar atenção no que o outro está trazendo. Né? Então, o Setembro Amarelo, desde 2015... nesse site, setembroamarelo.org, tudo que está ali, qualquer pessoa pode se apropriar, porque está ali para isso mesmo. Muitas informações, pode fazer camiseta, um monte de coisa, porque é para isso mesmo, para acelerar o processo de informação, tá? Então, é uma campanha, né, que a gente fala desde 2015, para conscientização. O CVV passou aí na rua a mostrar o trabalho, o que é a prevenção do suicídio. Então, por que falar a melhor solução? Isso tudo que eu estou falando aqui, eu vou falar bastante coisa sobre isso, para ter maior conscientização e entender o que é o processo do CVV, tá? Então, em 2015, juntou 3 instituições, o CVV, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Mas o site é o CVV que mantém, tá? E aí, o que são essas 3 instituições? Elas são ligadas ao IASP, e no IASP é uma instituição internacional que ela tem um controle e o nome de todas as instituições que trabalham com prevenção do suicídio. Então, de vez em quando, pelo menos anualmente, se encontram para debater os assuntos, o que está melhor, o que deu certo, o que deu errado, e nisso elas têm um alinhamento de todas conseguirem se melhorarem e levar cada uma para o seu país, como fazer melhor a cada ano, em cada momento. Então, todas são sempre em evolução e esse acompanhamento que faz toda a diferença. Aqui são algumas ações, né? Desde 2015 a gente faz bastante ações. Dia 10 é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, por isso que é o Setembro Amarelo. Por que amarelo? É a cor do sinal do trânsito. Atenção, alerta, olha no entorno, pare, veja o que está acontecendo.
É esse o significado do Setembro Amarelo, tá? Então, dia 8, a gente faz domingo, uma caminhada lá em Copacabana, é o dia mais próximo sempre do dia 10. Esse ano foi dia 8. E aí a gente também aderiu à condição de iluminação em monumentos para chamar atenção. Sempre o Cristo, para mim o Cristo ainda é o maior símbolo de turismo do Brasil. A gente sempre consegue a iluminação do Cristo, aqui são alguns exemplos. Por exemplo, o Detran, o prédio do Detran, eu sei que esse ano está aceso. Algumas instituições variam, a Petrobras já teve, né, a Catedral. Então, também depende do voluntário também se colocar. Por exemplo, do Cristo, levei um tempão para conseguir, vai por aí afora, né? Mas são coisas para mostrar, fazer a divulgação para todo mundo ficar sabendo. Então, aqui em relação... Essa estatística, gente, ela está desatualizada. Por quê? Porque no CVV a gente só trabalha com uma estatística, a quantidade de atendimentos. Se é homem, se é mulher, o porquê de estar, nada disso interessa a gente. Mas a gente precisa, infelizmente, de uma estatística para mostrar para a sociedade o que está acontecendo. É de 2014, né? Então, o que a gente trabalha aqui tem umas cartilinhas, tem 2 tipos de cartilha. Tem essa menor, falando abertamente sobre suicídio, pode carregar no bolso, dentro de um livro. E tem uma maior lá, tamanho A4, que também pode colocar em murais dentro das instituições, ajuda bastante, tá? É a mesma informação, a diferença é o tamanho. Então a gente fala, por 2014, que a cada 40 segundos no mundo, alguém morre por suicídio. No Brasil, 32 por dia, 1 a cada 45 minutos. Só que isso está muito aquém da realidade. Primeiro tem a subnotificação. Subnotificação é a falta de registro. Por exemplo, ela falou da área de saúde, né? Os enfermeiros são as pessoas que estão lá presentes, que recebem as pessoas que chegam com tentativa de suicídio. Quem são essas pessoas? Né? Pessoas sofridas. E como acontece a subnotificação? Primeiro, a demanda de quem está lá na frente para atender. Segundo, o preconceito. Aquele formulário sobre preenchimento de suicídio, muita pessoa não gosta, tem constrangimento, preconceito, evita. E outra coisa é assim, a realidade. Se alguém se joga de um prédio, queda, se jogou na frente de um carro, atropelamento, tomou todos os remédios que tinha dentro de casa, intoxicação. Então ainda tem essa realidade. Dificilmente alguém chega dizendo que é suicídio. Por quê? A pessoa ainda vai ser maltratada. Então o médico, gente, isso a gente é comprovado, as pessoas falam pra gente, tá? Teve tentativa de suicídio, chegou lá, o médico fala assim: eu estudei pra caramba, eu me desenvolvi, gastei dinheiro, tempo para ajudar quem quer viver. Você está aqui tirando até medicação de quem quer viver, a próxima vez você faz assim. Olha só, se a pessoa está mal, ela fica muito pior. Isso é falta de informação, de esclarecimento. O que é uma pessoa quando chega nesse nível de tentativa de suicídio? A falta de informação então, em todos os aspectos, em todos os meios de instituições. Então, por isso que a gente está precisando divulgar bastante o que é isso, tá? Cerca de 800 mil pessoas por ano. Tem o Dr. Neuri Botega, é um dos nossos pesquisadores, nossos colaboradores científicos. Então, ele diz que cada 100 pessoas, em algum momento na vida, pensou em suicídio. 5 planejam, 3 tentam e 1 é notificado. Qual a preocupação? Com esses 5, com esses 3. Vão repetir o que vai acontecer, o que está acontecendo. É um alarme, é um alerta que a gente está sempre falando aqui, tá? A gente diz também que tudo pela Organização Mundial de Saúde, né? Cada 10 suicídios, 9 poderiam ser evitados. Como? Primeiro, o diagnóstico. Muitas vezes as pessoas não sabem nem que estão doentes. Por exemplo, se eu tenho problema de garganta, eu vou no otorrino. Se eu tenho problema no pé, vou no ortopedista. E se for um problema emocional? Eu nem sei, eu não penso, isso vai passar, daqui a pouco eu melhoro. Se está numa instituição, vem a época da promoção, eu vou no psiquiatra, psicólogo, não vou mesmo, vou pensar que eu estou maluco. E se alguém vai, o que a gente faz? A gente apelida a tarja preta. Sabia que fulano não batia bem. Nossa, cara, já suspeitava de você.
E a gente tem que mudar essa postura. Quando a gente ficar sabendo que alguém precisa desse tipo de ajuda, ou se já recorreu a esse tipo, nossa, que legal que você agora finalmente está se tratando, está se cuidando, né? A gente tem que mudar esse olhar, mudar nosso comportamento, a nossa postura, para a gente ajudar as pessoas, não colocar mais ela para baixo, certo? Então tem o nosso site, né, cvv.org.br. A gente atende 24 horas por dia, todos os dias do ano, por chat, e-mail, presencial, horário comercial e carta. Quem escreve carta? Gente, presidiário escreve carta. Do mesmo jeito que a gente gosta de gente de rua, a gente gosta de presidiário. A gente não discrimina ninguém. Todas são pessoas que precisam de ajuda emocional, tá? Aqui um outro videozinho. Deixa eu ver se vai. Não é de hoje que conviver é uma necessidade do ser humano. Foi a partir da convivência que desenvolvemos o desenho, a escrita e as sociedades. Com o passar do tempo e o desenvolvimento tecnológico, sofisticamos ainda mais a convivência. Hoje, nas redes sociais, nós vemos pessoas com milhares de amigos, inúmeros fãs, depoimentos, seguidores, tudo numa grande curtição. E de repente percebemos que essa convivência pode não ser real. Afinal, estamos falando com aparelhos e cada vez mais estamos sozinhos no mundo de ilusões e ansiedade. O CVV existe para resgatar o caminho da convivência. E a palavra que resume isso é conversar, ou seja, saber ouvir e poder falar. Se você está cansado de esperar o e-mail, o depoimento, os seguidores, talvez seja porque você só queira conversar. Então procure a gente, porque aqui nós estamos prontos para falar com você. Pode ser por telefone, por e-mail ou chat na internet. Onde e quando você quiser, o CVV está de braços abertos para te ouvir. Daqui é uma representação de como as pessoas chegam na gente. Eu não consigo falar, eu não consigo ver, ninguém consegue me ver, ninguém consegue me ouvir. Quem eu sou? Um nada, um invisível, um insignificante. E cada vez a pessoa vai se encolhendo mais nessa condição. Ela vai adoecendo, ela começa com um probleminha, ela começa se encolhendo. A depressão tem graus, estágios, né? Uma tristeza, um estado depressivo, que é diferente de depressão. Tristeza é normal, a gente teve uma decepção, é normal. Mas chegar ao ponto de depressão já é doença, porque a pessoa não percebe desde o início. Então aquilo vai se agravando, vai tipo jogando para baixo do tapete, e aquilo continua lá. A Clarice Lispector, ela fala uma frase que eu acho bem interessante, que às vezes uma palavra impacta alguém na vida. Então o que a gente faz com a outra pessoa, né? Às vezes a gente fala, ela nem percebe o que a gente falou, e aquilo, a pessoa leva aquilo para a vida toda. Pode ser de um chefe, de um pai, de uma mãe, de um colega de trabalho, de uma mulher, e vai por aí afora. Então a prevenção do suicídio faz parte no dia a dia, no cotidiano. Não é só lá no profissional, em tempo todo a gente está nesse alerta. Aqui é só uma estatística, como ela falou, dos jovens, que uma coisa que está acontecendo, até há pouco tempo a gente dizia que o maior índice de suicídio era os idosos acima de 70 anos, que é até compreensível, entre aspas, entender. Por quê? Ele teve uma vida ativa, produtiva, era chefe de família, tinha aquele corre-corre em casa, sempre correndo atrás do básico, né? Ficou viúvo, separou, os filhos cresceram, se aposentou, está sozinho. Então, um sentimento de inutilidade. E aí, solidão. E aí aquilo fica lá dentro, implodindo, adoecendo a pessoa. Muitos idosos ligam para a gente, a maioria é solidão. Mas os jovens agora, tá, o que está acontecendo? Aquilo ali desde 2002. A parte de cima são os jovens. Está crescendo muito. A gente ainda não tem uma explicação oficial sobre isso.
mas a gente sabe que a comunicação é uma coisa que está atrapalhando bastante eles. Eu faço bastante a palestra em CIEP, meu público preferido. Por que que eu prefiro? Porque a gente adulto, a gente tem autonomia, a gente tem o RH, a gente tem assistência médica, a gente tem um colega que a gente pode... O jovem não, ele está ali perdido. Quem é ele? Não tem autonomia, não sabe onde recorrer, ele está começando agora. Que até há pouco tempo, tudo, qualquer decisão vinha dos pais, do responsável. Agora que ele está começando a tomar espaço, a querer tomar decisão e não sabe como. Então isso é uma preocupação bastante de nós voluntários, e da área médica também. Por que está acontecendo esse alto índice com jovens? Aí eu sempre gosto de falar bullying, porque a gente escuta no telefone, gente, muito sofrimento de bullying. E como acontece o bullying? Escondido. O bullying não é presencial, de pai, de tios, de professor, de coordenador, e vai por aí afora. Teve uma vez numa escola, no ano passado, um jovem de 13 anos, sem voz, rouco. E ele foi falando das agressividades, trancavam ele no banheiro, amarravam ele no banheiro, davam surra nele, e a escola toda vendo ele como um mau aluno, cheio de falta, nem sabia que ele estava na escola, cheio de falta, a escola toda vendo. As professoras choravam da lágrima por perceberem como que elas não estavam por dentro do que acontecia. E as pessoas não ficam por dentro e adoecem. Gente, até eu fiquei emocionada. Em uma hora de palestra, o menino foi falando, a voz dele voltou ao normal. Quer dizer, tudo que estava entalado ali, eu nunca vi uma recuperação tão rápida. Foi assim uma coisa, para mim, linda demais. E o entendimento que a escola disse que ia mudar um monte de coisa na escola a partir da oportunidade desse menino falar. Vejam só como é interessante, né? E sempre são pessoas que precisam de ajuda. A gente tem uma tendência a achar que quem provoca o bullying é um marginalzinho, precisa ser repreendido. Não, precisa ser cuidado. Se ele está fazendo aquilo, porque não está bem. Porque as pessoas normais fazem coisas normais. Se está fazendo uma coisa anormal, é porque não está bem. Então a gente também tem que ter esse olhar, né? E a gente fala na instituição que é o assédio moral. Né? A gente fala que o bullying é mais para jovem, mas o bullying continua a vida toda. E como a gente lida com isso? Nas instituições que também acontece. A gente tem mania de brincadeira, foi brincadeira, mas já falou, já maltratou, já magoou e aquilo já entrou. Né? Mas a pessoa sempre dá um jeito, não, foi sem querer, foi brincadeira. Gente, a gente tem que parar com isso, a gente tem que prestar atenção como a gente também adoece as pessoas. O que é a saúde? Pela Organização Mundial de Saúde, saúde é um completo estado de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças ou enfermidades. Só um instantinho que agora eu vou virar para o CVV aqui. Essa é a nossa missão, né? Valorizar a vida, contribuindo para que as pessoas tenham uma vida mais plena, consequentemente prevenindo o suicídio. O que é uma vida mais plena? A doutora falou aqui, ela também comentou, é uma vida de um modo geral em todos os aspectos saudáveis, financeiramente, psicologicamente, emocionalmente, né? Então hoje em dia tem até livros, tem inteligência emocional, uma coisa que a gente não sabe trabalhar. Então a gente não percebe isso. O que eu tenho que desenvolver, não só em mim, como perceber no entorno, né? Aí tem a saúde emocional. A saúde mental e emocional como um estado de bem-estar em que o indivíduo percebe que suas próprias habilidades conseguem enfrentar situações estressantes que são comuns nas rotinas diárias e é capaz de ter uma vida ocupacional produtiva. Lembra aquilo que eu falei? É totalmente individual. Cada um vai trazer as suas condições, né? Então, a gente fala no CVV que a gente não fala de suicídio, a gente fala de valorização da vida. O que é a valorização da vida? Daqui são alguns exemplos que
que todos nós temos, maior número, maior, está mais acentuado, menos acentuado, uns eu conheço, outros nem conheço, mas a gente pode desenvolver tudo isso aí, ficar numa excelência. Mas a gente não se percebe nisso. Quando a gente vai falar, quem é você? Fala de questão profissional, sou pai, mãe, sou doutor disso, eu sou aquilo. A gente fala numa tendência de falar do lado profissional. Agora, quem eu sou? Como eu penso? Quais são minhas características? A gente vai falar sempre o defeito. E se alguém fala assim, nossa, você hoje está tão bonita. Nossa, me pediu o cabelo, essa roupa é velha. A gente não sabe receber elogio. A gente não sabe lidar com o bom. A gente só tem foco no mal. Você vê os jornais, só fala o problema, não fala as soluções. Se faz alguma coisa boa na rua, não aparece, mas se mata alguém, se teve um assalto, imediatamente está lá. Então é nossa cultura enfocar o erro. Então a gente tem que mudar esse olhar. E aí a gente sempre aponta assim, uma coleguinha está decepcionada com outra, nossa, eu confiava na fulana, agora não confio mais, ela não é confiável. E aí, eu sou confiável? Será por que ela fez isso? Será que porque eu provoquei aquilo? A gente não sabe, a gente tem que ter esse olhar. Então, no CVV a gente diz que é como se fosse um laquinho parado, que a gente joga uma pedrinha, vai dar aquela ondinha. Aquela ondinha, né, são as influências. Quem sou eu? Eu vou andando, gente, eu vou influenciando e sendo influenciável também. Que influência que eu quero causar? Então eu tenho que me prestar atenção, eu estou melhorando, eu estou adoecendo aquele espaço, e como eu estou recebendo alguma coisa que não está legal, então eu estou vulnerável, eu não estou legal, eu não estou plena. Eu tenho que me olhar para não deixar ficar envolvida naquela situação, tá? Então assim, fulano não é amigo, e eu sou amigo, então tudo que a gente vai falar do outro, a gente trazer para a gente também. É isso que a gente traz para a sociedade toda avançar e evoluir. Porque a prevenção, a gente acha que está distante, mas às vezes a gente que está provocando, a gente tem que mudar o olhar. Aí tem uma palavrinha lá embaixo agora, ó, resiliência. Alguém sabe o que significa resiliência? Sim, essa palavra a gente pegou emprestada da física. O RH usa muito, né? Está muito na moda. É a superação, né? Na física é uma pressão externa que vai abalar, por exemplo, um ferro, um aço,